Olá, meninas, meninos, tudo bem? Então, hoje o nosso tema, ainda falando de inflamação, né? Nós vamos ficar no tema inflamação e desordens psiquiátricas. Nós já comentamos sobre a inflamação e a alteração que a inflamação pode causar no sistema nervoso central. Eu separei em duas aulas as doenças psiquiátricas e as doenças neurológicas. Basicamente, a inflamação também é um fator de mudança epigenética levando a alteração no desenvolvimento da criança, né? Então, a inflamação é algo que nós devemos tomar bastante cuidado, particularmente quando temos uma patologia já pré-instalada, né? Inflamar, por exemplo, o mal de Parkinson é a pior coisa que você pode fazer. Bom, basicamente, então, né, você tem o processo inflamatório, que é induzido seja por dano do tecido ou por patógenos. E aí você tem os sensores que transmitem essa informação na forma de produção de mediadores que são as citocinas inflamatórias, interleucina 1 beta, TNF-alfa, que é o fator necrótico tumor-alfa, e a interleucina 6. E essa inflamação atinge órgãos-alvos, por exemplo, o osso, por exemplo, o coração, por exemplo, o fígado, ou o seu sistema nervoso central. No sistema nervoso central você pode dividir em três fatores, né? A gravidez no desenvolvimento, as doenças psiquiátricas e também as desordens neurológicas, né? Então a inflamação acaba sinalizando para o sistema nervoso central e aí você tem esse processo instalado no seu corpo. Então, o que acontece então, né? Perifericamente, você desenvolve uma inflamação que no seu cérebro vai desenvolver uma ativação de micróglias e astrócitos, desenvolvendo o que nós chamamos de neuroinflamação. O estresse soma para a piora da neuroinflamação. Basicamente, então, vários fatores concorrem para que a neuroinflamação se estabeleça em você. Por exemplo, desbiose, por exemplo, contato com bactérias, por exemplo, doenças existentes que tenham um componente inflamatório. Vamos pegar, por exemplo, psoríase ou uma artrite reumatoide. Tudo isso soma para que você tenha alteração metabólica, desenvolvendo a neuroinflamação. A neuroinflamação muda seu perfil metabólico de neurotransmissores, podendo descambar o que nós chamamos de neurodegeneração, né? Antes da neurodegeneração, você passa por alterações comportamentais. Então, existe a disfunção imune associada a desordens psiquiátricas, né? E essa disfunção imune é muito associada a marcadores. Então, o pessoal cita até que a quantidade de células brancas é um fator de marcação, mas citocinas inflamatórias, proteína C reativa, interleucina 2, interleucina 6, marcadores do estresse oxidativo. Então, todos eles, assim como o TNF-alfa, todos eles são associados à inflamação, que são associados a desordens psiquiátricas. E a pergunta básica do artigo desse aqui especificamente é quem veio primeiro, né? Então, começa a pensar assim que no seu sistema nervoso central, você tem um processo inflamatório que leva à alteração do status inflamatório no seu organismo, que pode culminar com alterações comportamentais, né? Então, como vocês já viram antes, né, só estou reforçando, a inflamação periférica vai ativar macrófagos. Esses macrófagos vão destruir o triptofano gerando quinurenina. No seu sistema nervoso central vai acontecer a mesma coisa. A quinurenina vinda do triptofano pode gerar o ácido quinurênico ou pode gerar o ácido quinolínico. Quando ele gera o ácido quinurênico, ele leva a disfunção cognitiva. Quando ele gera ácido quinolínico, ele leva a excitotoxicidade, aumento do estresse oxidativo, ou seja, a produção de radicais livres, e a neurodegeneração. Então, toda patologia que te inflama o cérebro possivelmente pode descambrar para a neurodegeneração. Isso você tenha sempre em mente por quê? Porque você tem que trabalhar na inflamação e na neurodegeneração se der o estresse oxidativo. Então, sempre são caminhos para você somar na abordagem, na terapia de doenças associadas à alteração neuronal devido à inflamação. Outro dado interessante é que a inflamação e o estresse oxidativo, eles depletam a sua tetrahidrobiopterina, que é o BH4. A tetrahidrobiopterina é importante quando você vai converter fenilina para tirosina, tirosina para dopa, triptofano para 5-hidroxitriptofano, arginina para óxido nítrico, e aí você começa a ter o quê? Quando você tem uma inflamação e um estresse oxidativo, você depleta seu BH4, então você produz menos neurotransmissores e até menos óxido nítrico.
E aí você produz menos serotonina, você produz menos dopamina, você produz menos epinefrina e você produz menos norepinefrina. A suplementação de ácido fólico às vezes é importante para você restaurar esse caminho do BH4, né? Mas antioxidantes também podem ajudar e anti-inflamatórios também. Você pode converter até dietobiopterina para tetraidrobiopterina usando a vitamina C também, né? Então a abordagem ela é interessante e sempre que vocês forem analisar do ponto de vista metabólico as doenças no sistema nervoso central, pensem sempre em fazer uma abordagem integrativa, não só aumentar a recaptação, ou diminuir a recaptação do neurotransmissor, mas pensar em aumentar a síntese ou proporcionar. Pensa assim, você não está fazendo 5-hidroxiptofano e nem serotonina porque o BH4 é importante para a triptofano hidroxilase, né? É lógico que se você dá um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, você terá comprometimento metabólico, porque você produz menos serotonina. Automaticamente você terá problemas, né? Mas isso serve também para dopamina, epinefrina e norepinefrina. Então a correção metabólica é importante, né? Então vamos começar a pensar nas doenças psiquiátricas e se cada uma específica. Vamos começar pela depressão. O estresse, né, assim como os fatores ambientais, podem fazer com que o seu corpo gere inflamação. E essa inflamação vai gerar a alteração da sua citocina no seu sistema nervoso central, aumentando a sua produção de glicocorticoide, particularmente o cortisol. Então, perifericamente, a inflamação gera inflamação no seu cérebro e o estresse piora. Isso concorre para que você tenha a depressão no paciente. E nesse caminho metabólico, vocês viram, você vai produzir menos serotonina, menos dopamina, menos norepinefrina e você vai produzir mais ácido quinolínico. Automaticamente você aumenta a sua neurotransmissão glutamatérgica e diminui a sua neurotransmissão monoaminérgica. Aqui você tem as citocinas inflamatórias e o cortisol periférico, estimulando ou a indoleamina de oxigenase ou a triptofano de oxigenase, pegando o triptofano, gerando um caminho que teoricamente é adaptativo para fazer NAD, né? Porém ele passa por moléculas que são altamente tóxicas. Uma molécula, o ácido quinolênico, inibindo receptores de N-metil-D-aspartato, do glutamato em si, né? E o outro, o ácido quinolênico, estimulando. Isso pode gerar disfunção cognitiva e aqui você pode ter alteração comportamental, com aumento da depressão, aumento da excitação, da agressividade e aumento da morte dos seus neurônios, como resposta do tipo assim, eu não vou conseguir reagir, eu quero morrer, né? Então a inflamação é um fator de piora na depressão. E quando você tem, por exemplo, o seu cérebro inflamado, alterações metabólicas como a sua alteração da microbiota, sistemas pró-inflamatórios, estresse oxidativo, poluição, falta de nutrientes, tudo isso vai fazer com que o seu cérebro comece a desenvolver alterações na neurotransmissão. Você tem diminuição de monoaminas, dos seus precursores de compostos neuroativos, aumentando sintomas de depressão e aumentando sintomas de ansiedade. Então, a microbiota pode influenciar esse caminho metabólico do seu cérebro, né? Então, na depressão, você tem que pensar em sempre abordar de forma integrativa. Por quê? Se você tem um processo inflamatório, estresse crônico ou infecção, a produção de citocinas vai fazer com que você aumente a produção de cortisol. Esse caminho da inflamação vai destruir o triptofano e a serotonina, aumentando o quinolênico e quinolínico. Isso vai fazer com que você tenha aumento de depressão, uma depressão mais importante. Ao mesmo tempo, você vai ter aumento da neurodegeneração. Então, mesmo uma depressão, quando você trabalhar com a depressão no paciente, você tem que abordar ela do ponto de vista inflamação, né? Lógico, se você pensar assim, poxa, mas eu poderia inibir a indoleamina de oxigenase. Sim, a vitamina B3 faz isso. Poxa, eu poderia usar um produto anti-inflamatório. Sim, a curcumina, o ômega 3, os anti-inflamatórios não esteroidais, todos eles fazem isso. Então você pode tentar fazer essa abordagem para tentar melhorar seu paciente. Ou a própria atividade física também pode ajudar, né? Aqui eu coloquei para vocês os artigos em ser humano, né? E mostrando o efeito, lógico, falar, não vai funcionar em todo mundo? Assim, não vai funcionar em todo mundo, você tem que ter o descontrole inflamatório. Aqui eles usaram anti-inflamatórios não esteroidais, né, celecoxib, naproxeno, aspirina, que é o AS, e mostraram que em alguns pacientes você tem um benefício do anti-inflamatório nesse caso, né.
Aqui você tem paciente com osteoartrite e você tem benefício do tratamento. Alguns falham, evidentemente, eu desconsidero esse aqui que é um paciente só, mas se você for analisar, a tendência normal de se avaliar o efeito. E, como não podia deixar de ser, né, o antidepressivo, pelo seu efeito metabólico, ele também baixa a citocina inflamatória. Então, o antidepressivo, ele acaba tendo efeito anti-inflamatório também, o que explica um benefício adicional, não relacionado apenas ao aumento dos neurotransmissores, mas também um efeito metabólico ou metabotrópico no seu neurônio, né? Então, você tem aqui os seus antidepressivos funcionando como anti-inflamatórios no paciente. A esquizofrenia funciona do mesmo jeito, né? Você tem um ataque inflamatório. Isso pode acontecer quando você está no útero da sua mãe, né? Esse é o primeiro ataque. Você pode ter complicações durante o parto. E quando você nasce, você tem um processo inflamatório que pode ser desencadeado por várias complicações, uma dieta inadequada, infecções virais, infecções fúngicas, bacterianas. Você vai começar a ter o quê? Uma mudança no caminho da neurotransmissão, um aumento do ácido quinurênico, né? Um aumento da hiperatividade dopaminética e você vai ter sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Se a inflamação se cronificar, ele entra num círculo vicioso. Então, a inflamação é algo que também você deve mirar no paciente com esquizofrenia, né? Se você tiver uma desbiose, isso piora mais ainda. Se você tiver uma infecção viral, isso piora mais ainda. Então, basicamente, nós devemos tomar cuidado com os pacientes. Aqui você tem um caso mostrando de forma interessante, né, o uso de anti-inflamatório não esteroidal nos pacientes, e aqui o que eles mostram, né, o efeito do celecoxib durante 2 anos, mostrando um benefício na escala de avaliação de sintomas de esquizofrenia, né? Olha que interessante, então não é usar de vez em quando, é usar com certo rigor, né? Você tem que considerar que você pode usar anti-inflamatórios mais naturais, como por exemplo a curcumina, como por exemplo o arpagófito procumbens, como por exemplo o gengibre. Você pode tomar outras medidas, como por exemplo utilizar o ômega 3 também, né? Então, caminhando ainda nas alterações comportamentais, desordem bipolar. A desordem bipolar ela tem um fator, ela é multifatorial, né? Então você tem fatores ambientais, genéticos, o estresse oxidativo, infecções, alteração, o estresse em si, o aumento do cortisol e da norepinefrina, a alteração do ciclo circadiano e a doença inflamatória, né? A inflamação é fator de piora da desordem bipolar. E aí a disfunção imune, né? Se você conseguir trabalhar ela de forma bem com anti-inflamatórios, você melhora sintomas de desordem bipolar e melhora sintomas do processo inflamatório. Então, os estudos sugerem que todas as doenças neuropsiquiátricas têm um componente inflamatório e um componente de estresse oxidativo que deve ser mirado por vocês, né? E hoje eu não vejo muito pessoal fazendo isso. Novamente aqui você tem a inflamação, né? E aqui você tem a alteração na tetraidrobiopterina, você tem o estímulo da endoleamina deoxigenase, você tem a baixa da serotonina, aumento da quinurenina, né? E aqui você tem a diminuição do BH4, automaticamente você tem menos dopamina, norepinefrina e adrenalina, ou noradrenalina e norepinefrina. Mas você vai ter menos serotonina também. Então a inflamação causa um desequilíbrio metabólico dos neurotransmissores, mais especificamente das monaminas, né? Então, a inflamação e desordens psiquiátricas você deve mirar, né? Independente da desordem psiquiátrica, eu fosse vocês, eu tentaria mirar esse processo inflamatório sim, independente de você comprovar a existência dele ou não. Por quê? Porque há o componente inflamatório. É lógico que existem muitas variáveis a serem controladas. Quanto mais você conseguir controlar, melhor. Inibir o caminho da endoleamina deoxigenase é uma opção. A vitamina B3 funciona muito bem para isso, né? Se você der a vitamina B3 em dose alta, e a minha sugestão é para acima de 300 mg por dia, você consegue trabalhar bem essa endoleamina deoxigenase. Anti-inflamatórios, antioxidantes você deve focar também, né? Tudo isso vai otimizar o tratamento convencional. Então, ele vai melhorar o efeito do tratamento tradicional nos pacientes, tá bom? Então, pensa bem, a inflamação em doenças psiquiátricas, você tem que abordar o paciente como um todo, né? E aí já mostra um pouquinho da importância de conhecer metabolismo e bioquímica para que você tente ter um resultado melhor nos seus pacientes. Legal, meninas e meninos? Muito obrigado pela atenção, valeu, beijão para todo mundo.